Queridos, eu fiquei pensando se Jesus, em carne, nos avisasse que viria fazer uma visita para PIB. Ele ia vir aqui num culto. E ele avisou lá na segunda-feira, a gente vai ter até domingo. Pensa aí o que você faria para se preparar para a chegada de Jesus. O prédio estaria do jeito que está? Você chegaria no horário que você chegou? Você faria o que você fez? Você louvaria como você louvou? Como que você reagiria se Jesus falasse que viria num culto aqui? O que nós mudaríamos para receber Jesus aqui nesse culto? E mais, se Jesus avisasse a você que ao terminar o culto ele iria lá na sua casa lanchar com você. Aí talvez você pensaria, não, acho que eu nem no culto iria para preparar. As Martas, talvez, né? A Marta, inquieta com muitas coisas, talvez não vou nem no culto para preparar as coisas para Jesus. Como que você receberia, o que você prepararia para Jesus? Como que seria esse culto? E aí a gente ia mudar algumas coisas, não ia? O que os irmãos acham? Sim? Por que a gente já não muda? Certo? É uma reflexão, por que a gente já não muda? Porque Jesus está presente, né? Ele está conosco todos os dias. O livro de Apocalipse fala que o Senhor anda entre a igreja, ele recebe o louvor que nós estamos fazendo, ele está conosco em casa. E aí Jesus dissesse, mas eu não quero prédio, eu quero o seu coração, quero mudanças no seu coração. Nós estamos estudando no livro de Mateus, e Mateus já passou 2 capítulos mostrando quem Jesus é. Mostrou que é filho de Davi, filho de Abraão, nascido de uma virgem, adorado pelos gentios, rejeitado por Herodes, chamado do Egito e criado em Nazaré. E aí, quando chega no final do capítulo 2 até o capítulo 3, há um silêncio mais ou menos de 30 anos aí. A gente não sabe o que aconteceu, Mateus não relata esses acontecimentos, ele não fornece detalhes de Jesus nesse período aí por cerca de 30 anos. E aí ele chega, então, no capítulo 3, e nós queremos refletir sobre, com essa chegada do rei, o que isso exige? Exige que abandonemos toda falsa confiança, nos arrependamos sinceramente e vivamos produzindo frutos dignos do reino de Deus. Vamos ler juntos? A chegada do rei exige que abandonemos toda falsa confiança, nos arrependamos sinceramente e vivamos produzindo frutos dignos do reino de Deus. E tem basicamente aqui no capítulo 3 2 divisões. A primeira ele vai falar sobre esse arauto, sobre esse profeta, sua mensagem, o batismo que realizava, e depois no final acerca do capítulo, acerca de Jesus. Nós já lemos o capítulo 3, então nesse momento eu vou ler alguns versículos agora. Ele começa falando acerca desse arauto, acerca de quem ele é. Capítulo 3, versículo 1, só a primeira parte. Naqueles dias surgiu João Batista. Vá para o versículo 13, 4 agora. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Vós que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. Acerca do profeta João, Lucas vai apresentar mais informações acerca de quem ele é lá no capítulo 1, e como o povo de Deus havia passado mais de 400 anos em silêncio, desde o último profeta até João, mais de 400 anos, e aí naqueles dias, naquele momento, surge João. E esse é aquele, segundo Mateus, que o profeta Isaías anunciou que uma voz iria clamar no deserto, e essa voz estaria preparando o povo para a chegada do Senhor, e ele chamaria o povo para fazer veredas retas para ele, corrigir a sua vida, corrigir a maneira como estavam vivendo. Nós cantamos sobre isso também, que o Senhor venha a nos dirigir em todas as nossas decisões, os nossos passos. Esse profeta era um homem simples, pela roupa dele, por aquilo que ele comia, por onde ele estava, há uma identificação com Elias, né? Essas roupas que ele acabava usando, ele comia gafanhotos, o livro de Levítico permitia comer gafanhotos, e esse visual dele, um visual diferente da época, já era um protesto contra a regalia do sistema religioso. E nós veremos aqui mais à frente, vai haver esses confrontos em todo o livro, mas a maneira desse profeta se vestir já era um protesto contra aquela vida exorbitante que os religiosos viviam. Isso revela aqui o fato de João Batista estar
vestido dessa forma, mostra já um desinteresse material do coração dele. Ele não estava preocupado com essas coisas, não estava preocupado com poder, não estava preocupado com fama, não estava preocupado com posses. E João Batista é esse elo do Antigo com o Novo Testamento. E ele está proclamando aonde? Qual que era o púlpito de João Batista? Ele está proclamando no deserto. Ele não está pregando nas sinagogas. Ele foi pregar no deserto. O local de João pregar era diferente, era estranho, era distante. O povo tinha que andar alguns quilômetros, não muitos, mas eles tinham que andar alguns quilômetros até chegar nesse local aí inadequado. João não pregava no templo, João não pregava nas praças, ele não pregava para a elite religiosa, ele foi pregar no deserto. E nós oramos isso no início no culto: Senhor, traga pessoas para ouvir a palavra. As pessoas iam até João para ouvir a palavra. Não havia show, não havia um shopping, não havia entretenimento. Havia um profeta simplesmente pregando e anunciando. Nós veremos a mensagem de João. Um determinado estudioso diz que João escolheu para pregar no deserto por 4 razões. Ele escolheu uma terra ruim para pregar por 4 razões. Primeira, se distanciar de qualquer distração. Nós aqui estamos num local programado para a gente poder prestar mais atenção. E mesmo assim a gente se distrai bastante. João vai para o deserto, não quero distração nenhuma. Ele vai para o deserto e começa a pregar. Ele vai para o deserto por uma segunda razão, para chamar o povo, a atenção do povo. Gente, mas o que ele foi fazer lá? Eu quero ouvir. Terceira razão, ele quer romper com a hipocrisia dos líderes religiosos, que preferiam o conforto ao invés de realizar a obra. Então ele está se desassociando desses líderes religiosos. E assim, o fato dele ter ido, ele cumpre a profecia de Isaías, uma voz que clama no deserto. E a mensagem desse profeta, versículo 2, ele foi para o deserto, pregando no deserto da Judéia, versículo 2, ele dizia, olha a pregação dele: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Versículo 5 até o 7. A ele vinha gente de toda Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados. Eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostrem o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer assim: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele trará a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Perceba que a mensagem de João era uma mensagem confrontadora. Ele começa, o verbo, o imperativo aqui que ele usa é arrependam-se. É o mesmo verbo que Jesus vai usar no capítulo 4, versículo 17. Arrependam-se. E é importante a gente pensar o que não é arrependimento, tá bom? O que não é arrependimento. Arrependimento não significa autopunição. Eu vou me punir, tá bom? Eu estou me punindo por isso. Isso não é arrependimento. Depressão não é arrependimento. Remorso não é arrependimento. Judas, por exemplo, demonstrou uma angústia muito grande, mas ele não se arrependeu. O que é arrependimento? Arrependimento é mudar. Eu vou apresentar 4 verbos aqui. Primeiro verbo, diga junto comigo, mudar. Mudar de direção. Estamos direcionados ao pecado e agora nós vamos nos direcionar a Deus. Não é apenas entender, eu sei já. Mãe, você já falou, mãe. Pai, você já falou. Conselheiro, você já falou. Pastor, você já falou. Isso aí eu já sei. Arrependimento não é apenas entender. Arrependimento é mudar. Não é apenas tristeza, mas é mudança de direção. É mudança de lealdade. O segundo verbo é deixar. Diga comigo, deixar. Deixar o quê?
Pecado. Se é mudar, eu vou ter que deixar o pecado. Então não é apenas você se sentir culpado. Eu estou me sentindo culpado. Arrependimento é quando nós abandonamos. Eu sei que isso é pecado, então eu não vou fazer mais isso. Em terceiro lugar, arrependimento é trocar. Vamos ver juntos? Trocar. Não é apenas deixar o pecado. Eu abandonei o pecado. Eu estou deixando o pecado sim, mas eu estou me voltando agora para uma pessoa. Eu troco o pecado por uma pessoa. Eu vou até Jesus. Eu volto para Deus. Então, arrependimento não é uma mudança de emoção. Arrependimento é uma mudança de senhorio. Eu estou mudando agora a pessoa que vai governar a minha vida. E a nossa geração tem muita dificuldade com isso. A nossa geração acha que nós somos livres para a gente fazer o que quiser, né? Nós não somos livres. Nós somos escravos. Nós temos um dono. Jesus fala, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? A gente não fala, Senhor? Os irmãos viram as músicas que nós cantamos hoje? Quantas músicas falando, Senhor, eu estou rendido, Senhor, a minha vida é tua, Senhor, eu estou entregue. Eu ia cantando, Senhor, eu quero cantar isso, Senhor, como uma verdade. Se não for verdade ainda, Senhor, eu estou cantando como um clamor. É isso que eu desejo, Senhor, é isso que eu quero. É uma mudança de senhorio. O quarto verbo sobre arrependimento é mostrar. Vamos ser os quatro juntos? Mudar, deixar, trocar, mostrar. Mostrar o quê? Frutos. Arrependimento é visível. Alguém que diz assim, eu quero, eu amo Jesus, mas você não consegue ver fruto, não houve arrependimento. Não houve essa mudança, não houve essa transformação, e nós falaremos um pouquinho mais sobre isso mais à frente. Então, é interessante que o evangelho apresentado aqui por João Batista, e no capítulo 4 que Jesus vai apresentar também, o evangelho começa como, irmãos? Com que palavra? Arrepende. Olha que interessante. A palavra usada por João é a mesma palavra usada por Jesus. O evangelho, ele não começa dizendo, Deus vai realizar os seus sonhos. Faça uma entrega de fé, confie em Deus, que Deus vai te realizar, vai atender os seus desejos, vai ficar tudo bem, confie em Deus, que vai dar tudo certo. O evangelho não começa dizendo que vai ficar tudo bem. O evangelho não começa dizendo que Deus vai realizar os seus sonhos. O evangelho não começa dizendo que nós não vamos sofrer. O evangelho não começa dizendo que Deus é aquele Papai Noel que vai atender os desejos do seu coração. O evangelho começa dizendo o quê? O reino dos céus está próximo. Então mudem, troquem, deixem, mostrem. E é importante a gente pensar também no arrependimento, que para nós entrarmos nesse reino dos céus. O que é o reino dos céus que Mateus fala, né? Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Vamos ver juntos o que significa reino dos céus. Vamos lá? Reino dos céus é o domínio dos céus sobre a terra, tanto na realidade presente, quanto uma esperança para o futuro. É Deus dominando a nossa vida quando? Hoje, agora, os meus pensamentos, as minhas emoções, os meus relacionamentos, mas ao mesmo tempo eu tenho esperança quanto o amanhã. É esse domínio de Deus sobre a terra. É interessante, irmãos, que essa expressão reino dos céus é usada no Evangelho de Mateus. Nos outros evangelhos é usado qual outra expressão? Reino de Deus. Por que Mateus usa reino dos céus e não reino de Deus? Porque ele não queria gerar aqui uma relutância dos judeus com relação à exclusividade do nome de Deus. Então, essas expressões elas são semelhantes. Então, Mateus opta por usar reino dos céus ao invés de reino de Deus. A expressão reino dos céus aparece mais de 30 vezes no Evangelho, enquanto o reino de Deus vai aparecer apenas 4 vezes. E aí nós lemos aqui no versículo 5, que a ele vinha pessoas de toda Jerusalém, de toda a Judéia, a região do Jordão. E o que essas pessoas faziam? Elas confessavam seus pecados. E elas eram batizadas.
As pessoas estavam ouvindo, indo até João e sendo batizadas. João anunciou a quem? A quem que João estava falando? Para os judeus. As pessoas estavam indo, estavam sendo o quê? Batizadas. Quem estava sendo batizado? Os judeus. Olha que interessante. Sabe o que os judeus faziam com os gentios? Eles batizavam os gentios. Quando um gentio queria se tornar judeu do judaísmo, eles eram batizados. Só que João está batizando quem agora? Os judeus. Isso aqui para os religiosos, ele já, peraí, João, que história é essa? Por que nós temos que ser batizados? Não, nós não. E mais para frente aqui, o João vai até confrontar o pensamento dele. Somos filhos de Abraão. Quem tem que ser batizado são os pagãos. Eles têm que ser batizados. E aí João está batizando os judeus. Porque batismo é uma forma de identificação. É uma forma onde eu estou abraçando a mensagem, eu estou abraçando o reino. Não sei se esse é o seu caso, de algum casado aqui, tá bom? Não sei de ninguém. Mas eu, pelo menos, já conheci alguns casais que não gostavam de usar aliança. Aí a gente se pergunta por quê? Por que não quer ter uma? Identificação. Eu tenho alergia, põe um colar, né? Tem não sei o quê, põe uma pulseira com nome. Por que não quer ter uma identificação? Nós já ouvimos um homem falando assim, e a aliança atrai as mulheres. Não é uma desculpa esfarrapada isso? Por que não quer se identificar? O batismo é uma forma de identificação, eu me identifico, eu sigo as pessoas, então elas vinham, elas confessavam, confessar significa dizer a mesma coisa que Deus, fala, Deus, eu sou pecador, eu preciso me arrepender então dos meus pecados. Então o batismo é uma forma radical de abraçar a mensagem. Quantas pessoas você conhece? Quantas? São poucas. Quantas pessoas você conhece? Eu amo Jesus. Só nós. Jesus é tudo para mim. Eu vivo sem Jesus. Vamos ser batizados? Não, não é o tempo. Porque o batismo é algo público, é algo claro, onde você diz para todas as pessoas, eu pertenço a quem? A Jesus. E essas pessoas estavam sendo batizadas. Hoje, muitas pessoas querem Jesus como Salvador, mas não querem Jesus como Senhor. Querem abraçar as bênçãos, mas não querem abraçar a cruz. Não querem se identificar com Jesus, não querem seguir a Ele. E essas pessoas vinham para onde João estava e eles eram batizados. E João confronta, porque no versículo 7 algo especial acontece aqui. Quando viu, então João está pregando, está batizando as pessoas, de repente ele olha o versículo 7. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava, então ele está lá batizando essas pessoas, todo mundo chegando, quem chegava ouvia a mensagem, se arrependia era batizado, ouvia a mensagem, se arrependia era batizado, hoje ia embora. E teve um grupo lá que só chegou e ficou olhando. Eles não eram batizados e também não iam embora. O que está acontecendo? João percebe isso. E ele vira para essas pessoas e ele vai chamar elas de raça de víboras. Quem eram esses homens? Os fariseus e os saduceus. Eram dois grupos aqui. Os fariseus, eles eram os mais conservadores da época. Eles obedeciam rigorosamente à lei, às tradições. Era um grupo bem legalista. Era aquele grupo que surgiu entre esses 400 anos, desde o último profeta até João. Esse grupo se levanta e eles começam a obedecer o Antigo Testamento, mas eles colocam tradição também. E eles começam a dizer, a nossa tradição e as nossas regras equivale à lei do Antigo Testamento. Você conhece algum povo assim? Nos nossos dias, que diz aquilo que nós acordamos é equivalente à palavra de Deus. Aquilo que nós decidimos pela maioria está equivalente à palavra de Deus e tem que ser obedecido porque são as nossas regras. Os fariseus, então, era esse grupo legalista que se levantou. E havia os saduceus também, e esses saduceus, eles eram autoridades no templo, e era uma galerinha, gente mundana. Eles eram muito envolvidos com a política também, e eles não eram ortodoxos, eles não tinham uma doutrina certa. Por isso que eu menciono que eles eram esses dois grupos, os conservadores e os liberais. Era direita e esquerda, mais ou menos. E eles estão como? Conjunto.
Às vezes a gente olha para a nossa política e a gente fala assim, no Brasil acontece de tudo, né? Os caras estão brigando, direita e esquerda, de repente está todo mundo, não se fala, o que está acontecendo? É porque eles tiveram um inimigo em comum. Aí eles se juntam para vencer o inimigo em comum, depois eles se separam. Eles estão olhando João, que está batizando os judeus, aí os dois se juntam, vamos lá ver o que está rolando? E eles chegam lá para João, e João vira para eles, e as primeiras palavras que João diz para eles no versículo 7, quais são? João está falando assim, ó, o ensino de vocês é venenoso. O ensino de vocês é venenoso. Querido, João pegou pesado ou não pegou? Ele falou assim, nossa, que legal que vocês vieram, hein? Puxa, por que vocês vieram aqui? Vocês estão interessados? O que aconteceu? Fala pra gente, por que vocês vieram? Vocês estão com algumas dúvidas? Né? Não. Ele já vira e fala, raça de víbora. João não era diplomático. João era um cara profeta confrontador. Isso aqui me lembra o versículo de Jesus do próprio livro de Mateus. Vamos ver juntos? Aquele que não está comigo está contra mim. E aquele que comigo não ajunta, espalha. Olha como Jesus é radical. Jesus está falando assim, ó, quem não está me seguindo, quem não está no meu time, quem não está jogando comigo, não importa se você está do lado do campo olhando e não está vaiando, você já está contra mim. Isso me lembra aquela história que havia um muro, talvez a maioria dos irmãos conhecem já, né? Havia um muro, onde tinha alguém ali em cima do muro, e aí de um lado os crentes, falando assim, ó, vem para Jesus, vem seguir a Jesus, vem adorar a Deus, vem obedecer a palavra, venha, venha, vem por favor, né? Cristo é a resposta para ti, para os seus dilemas, as suas aflições, vem, vem aqui para o nosso lado. E o cara lá, não sei para onde eu vou, está em cima do muro, né? Eu não sei para onde eu vou do lado um monte de demônio. Os caras jogando carta, brincando, bebendo, né? E não falava assim, vem para o nosso lado. E aí alguém perguntou assim, vocês não querem que essa pessoa aqui vá para o inferno? Sim, queremos. Então por que vocês não chamam ele? Né? Se vocês querem que ele vá para o inferno. Aí os demônios falaram, é que o muro já é nosso. E enquanto ele está no muro, ele está indo para o inferno. O problema vai ser quando ele sair do muro. Então, para Deus, não existe esse meio termo. Jesus está falando, quem não está comigo, está contra mim. Quem não está ajudando a juntar e trabalhar no reino de Deus, está se opondo ao reino de Deus. Por isso que João está batizando e vê aquele grupo chegando e eles não são batizados e só estão olhando ali. João vira para ele, vocês são raça de víboras. O ensino de vocês é venenoso. Hoje as pessoas querem profetas que digam que está tudo bem, enquanto Deus está enviando profetas para dizer, arrependa-se, muda de vida, vá até Jesus. O profeta de Deus deve confrontar o pecado. E um consolo virá como? Como que o consolo vem? É mostrando o médico dos médicos, mostrando aquele que pode solucionar, aquele que pode perdoar. Não é dizendo simplesmente está tudo bem, não pode permanecer da sua vida no jeito que você está. Não. Jesus chama para sermos radicais, de seguirmos a Ele de todo o nosso coração. E aí João continua ainda dizendo no versículo 7, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima. Lembra que eu mencionei que eu falaria um pouquinho mais sobre o verbo aqui, mostrar, né? Então, aqui que é arrependimento? É mudar, é deixar, é trocar e é mostrar. Lembra disso? E aí João está falando, quem deu a ideia para vocês se enganarem, achando que vocês vão conseguir escapar da ira que se aproxima? Versículo 8, leia aí junto comigo. Deem fruto e mostrem o arrependimento. Mais uma vez, deem fruto que mostrem o arrependimento. Mostrem. Vocês estão arrependidos? Vocês são de Jesus? Vocês querem seguir Jesus? Faça alguma coisa. Mostre, professe, viva, tenha uma vida transformada. E aí é preciso a gente fazer uma reflexão aqui, amigos. Se fosse ilegal no Brasil ser seguidor de Jesus, haveria provas suficientes para me condenar? Se nós vivêssemos num país onde os cristãos, os seguidores de Jesus, são perseguidos, e a polícia satânica aí, né, te aprisionasse e te levasse para a delegacia
E falava, tivemos uma denúncia aqui que essa pessoa é seguidora de Jesus. Ok, vamos recolher provas. Vamos ver as últimas postagens dessa pessoa nas redes sociais. Aqui não tem nada. Por aqui não é crente, não. Por aqui não é seguidor de Jesus, não. Vamos ouvir os telefonemas dele. Grampeia aí, tenta buscar as últimas ligações, como é que foi. Não, pelas conversas também não. Vamos ver os textos, vamos ver os livros, vamos ver o que ele escreveu, vamos ver com quem ele conversou. Cara, a gente não está achando nada. Chame os vizinhos, queremos ouvir os vizinhos. Chame os familiares, chame o pai dele, chama a mãe dele, chame os filhos dele. Traga aqui, vamos ver se a gente vai conseguir testemunhas. Queridos, haveria provas suficientes para condenar a minha vida e a sua vida por sermos seguidores de Jesus? Tememos a pensar que pessoas que dizem ser seguidores de Jesus estão na igreja, seriam libertos. Essas provas aqui, não teve, alguém ia falar, não teve uma vez que ele foi na igreja, teve uma vez que ele cantou, teve uma vez que ele ajudou. Não, isso aqui não prova que ele é seguidor. E aí, quais provas seriam usadas? João continua falando com esses homens, deem frutos que mostrem arrependimento. Vocês não pensem que vocês podem dizer por si mesmos, mas Abraão é o nosso pai. Ser judeu inclui privilégios, não há dúvida disso, mas é pela fé que nós nos tornamos filhos perdoados de Deus. Nós somos filhos de Abraão, eles confiavam na descendência deles. Queridos, nem judeu de nascimento, nem cristão de nascimento deve esperar ser poupado do juízo de Deus que se aproxima se não tiver fé salvadora. É mostrar para os nossos filhos, você tem Jesus já, você já entregou a sua vida para Jesus. Filho, filha, se Jesus voltar hoje, ele está com a pá na mão, o fogo está vindo, Jesus vai purificar o povo dele. Você já entregou de fato a sua vida ao Senhor? A salvação não ocorre por direito de nascença, mas é mediante a fé. Deus poderia fazer daquelas pedras virarem filhos de Abraão. Imagina que nós somos filhos de Abraão. Então, Deus pode fazer dessas pedras filhos de Abraão, porque a descendência de filhos de Abraão não são por descendências naturais, porque nós não somos descendentes naturais de Abraão, nós somos filhos de Abraão pela fé. A descendência física não vai colocar nenhum de nós aqui no reino de Deus. Onde há salvação verdadeira, vai haver frutos de transformação. Vamos ler juntos? Onde há salvação verdadeira, haverá frutos de transformação. Pessoas que se dizem filhos de Deus e não dão frutos de arrependimento. O que o texto diz? O machado já está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Irmãos, foi muito impressionante chegar nesse texto aqui de Mateus. Porque no domingo passado, Deus trouxe para nós uma mensagem nos chamando à mudança. E hoje, mais uma vez, Deus, é preciso haver mudança. É preciso haver transformação. O machado já está posto. E toda árvore, e a parábola que o Alan trouxe para nós, para a nossa reflexão, né? A pessoa vai e olha, primeiro ano não tem fruto, vai no segundo ano, não tem fruto, vai no terceiro ano, não tem fruto. Passa-se 10 anos como cristão, 20 anos como cristão, 30 anos como cristão. Cadê os frutos? E aquela parábola lá foi muito forte ao nosso coração, porque a árvore estava num local propício para... E por que nós não buscamos? Nós não temos palavra, nós não temos espírito, nós não temos... Não temos aconselhamento. O fato é que nós não mudamos, porque nós não queremos deixar o pecadores. Nós não queremos uma pessoa. A gente troca de Jesus por outras coisas. E aí o texto diz, João diz no versículo 11, ele fala, eu batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Olha que interessante, o texto diz, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira juntando o seu trigo no celeiro,
mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. A gente precisa explicar esse texto. Por quê? Porque tem algumas pessoas que já oraram, não sei se tem alguém aqui que já fez isso, mas que já orou para ser batizado com fogo. Você conhece alguém que já orou e fala assim, eu quero ser batizado com fogo? Olha o que o texto diz. João está falando que ele está batizando para arrependimento. Mas depois dele vem alguém que ele não é digno, né? Porque ele serve ao Senhor. Vem alguém que não é digno nem dele levar as sandálias. E aí o texto diz que esse que é maior que ele, que é Jesus, batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aí ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará palha com fogo que nunca se... Jesus, o que João está falando? Jesus está vindo e ele vai trazer salvação e condenação. O Messias que salva é o Messias que também, o batismo com fogo à luz desse texto é condenação. Alguém está falando, Deus, eu quero ser batizado com fogo. É por isso que a Bíblia diz que nós não sabemos como orar. E o Espírito Santo intercede por nós com gemidos. Não, senhor, não é isso que ele quer, não, senhor. Senhor, não, ele não quer ir para o inferno. Ele só é burro. Ele só não estuda a Bíblia. Ele é só um analfabeto funcional. Ele lê e não entende. É só isso, Senhor. Não é nada mais do que isso. Mas ele não está pedindo Deus para ir para o inferno. Ele quer ir para o céu. Mas o texto diz que o Senhor vai batizar com Espírito Santo, salvação e com fogo. Mas da onde a gente tira isso? Do versículo 12. Exemplo daqui. Ele vai separar o trigo, está mostrando a salvação, que a palha, a condenação, que vai para o povo que nunca se apaga. Por que a pá? Imagina a cena aqui, né? O trigo está aqui, imagina o caminhão, né? E aí a carroça na época, né? Você pega a pá aqui e aí você joga. Então, o grão que é mais pesado, ele está indo enquanto o vento está levando a palha embora. Então, a pá está sendo instrumento dessa separação, para separar o trigo e a palha. Então, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor e se de fato fomos batizados com o Espírito Santo, nós vamos viver em transformação, em mudança de vida e arrependimento. Se algum dos irmãos aqui já orou para serem batizados com fogo, comece a orar para Deus não ouvir a sua oração. Senhor, faz 10 anos que eu estou orando por isso. Quero começar a partir de agora a dar um delete aqui, ó, na oração. Excluir esses e-mails que eu mandei para o céu. Excluir tudo aqui, ó. Apagou a mensagem no Zap. Mensagem apagada, né? Do Zap celestial. E aí o texto ele vai terminar falando acerca do batismo de Jesus, versículo 13 até o 17 diz, então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Respondeu Jesus, deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse, esse é o meu filho amado, em quem me agrado. João aqui ele se recusa a batizar Jesus, porque ele reconhece que é ele que precisa de Jesus. Jesus não precisa dele. Algumas pessoas acham que Jesus precisa de nós. Os irmãos mais antigos, da década de 80, já vão lembrar. Quem é da década de 70, talvez lembre, da década de 60, talvez já esqueceram. Da década de 90, provavelmente não vão nem saber. Mas lembra daquele jornalista Tim Lopes, que morreu assassinado, né? Aí, ó, a memória tá zerada. Quando ele faleceu, morreu assassinado, né? E aí uma morte trágica. E aí foram fazer uma entrevista com a esposa, e a esposa, obviamente, triste pela perda, ela disse a seguinte frase, é que Deus estava precisando dele lá do céu. Essa é uma crença que as pessoas têm. E Deus precisa... Irmãos, tem até aquele debate que ninguém é insubstituível, não, pessoas são substituíveis, né? Então, aquele debate, porque não houve mais músicos como antigamente, etc. Mas o fato é que todos nós somos
nós passamos. Eu já fiz isso aqui com os irmãos. Lembram o nome dos pais dos irmãos? Sim. Lembra o nome dos seus avós? Lembra o nome dos seus bisavós? Quantos não lembram os 4 bisavós que você teve? Você não lembra o nome dos 4? Levanta a mão. Quem não lembra o nome dos 4? A grande maioria já. E tataravô? Ninguém lembra, né? E quantas gerações passaram? Gerações passou. Você tem noção? Veio seu filho, seus filhos. Eles vão lembrar de você. Vai vir os seus netos. Eles vão lembrar de você. Vem os seus bisnetos. Você já vai começar a ser. Seus tataranetos não vão saber quem é esse, quem era Marília, já foi, já era. Já não esquecer. Porque nós somos o quê? Outras pessoas. E as pessoas acham que precisam de Jesus, que Jesus precisa delas. João sabia muito bem disso. Jesus não precisa. É eu que preciso do Senhor, não é o Senhor que precisa de mim, é eu que tenho que ser batizado pelo Senhor, não é o Senhor por mim. E Jesus fala, João, vamos cumprir a justiça. Não, tá bom então. E aí cumpre a justiça. Por que Jesus precisava ser batizado e foi batizado aqui por João? Conforme eu mencionei, em primeiro, para cumprir a justiça, ele cumpriu a lei no nosso lugar. Em segundo, ele aprovou o ministério de João. Ele falou: o que João está fazendo está correto, então eu vou ser batizado por ele. E ele também identificou-se com os pecadores. Ele se identificou conosco, ele se identificou com aquelas pessoas, apesar dele não ser pecador. Então ele modela a vontade de Deus para nós. Se nós somos seguidores de Jesus, nós devemos fazer o que ele fez. Ele foi batizado e nós devemos ser batizados também. E aí o texto termina mostrando as 3 pessoas aqui da Trindade. Olha que cena mais linda, né? Assim que Jesus foi batizado, naquele momento o céu se abriu, o Espírito de Deus descendo como pomba, pousando sobre ele, uma voz do céu disse: esse é o meu filho amado em quem me agrado. Irmãos, olha que incrível, a pomba, né? Como um símbolo bonito aqui da paz, da pureza, vem sobre Jesus e pousa sobre ele. Deus está mostrando assim que esse é o Messias, é o ungido, e existe uma voz do alto. Por 3 vezes aparece Deus falando, no batismo, na transfiguração e antes da crucificação. E o que Deus Pai fala para Deus Filho? Vamos ler juntos? Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Irmãos, essas frases, essas palavras são tão importantes, porque aqui nós vemos identidade, aqui nós vemos pertencimento, aqui nós vemos alguém querido, nós vemos alguém amado, nós vemos alguém que alegra o Pai. E conforme eu mencionei no início da mensagem, Mateus omite quantos anos em silêncio aqui sobre a vida de Jesus? Quantos anos? 30 anos, mais ou menos, sem falar de Jesus. Quando Jesus aparece, vem uma frase do céu que as pessoas ouvem: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Jesus, até esse momento, não realizou milagre. Jesus, até esse momento aqui, ele não pregou. Jesus, até esse momento, não foi para a cruz. Mas Jesus já possuía a aprovação do Pai. E eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso. O amor do Pai não foi conquistado pelo desempenho do Filho. O desempenho do Filho fluiu da certeza do amor do Pai. Eu preciso que você ouça e guarde isso no seu coração. Queridos, quantas pessoas correm atrás de ele? Eu preciso fazer. Jesus não aparece em nada que ele fez durante 30 anos. Antes de pregar, antes de fazer milagres, antes de ir para a cruz, ele já tem a aprovação do Pai. Isso é verdadeiro para nós também. Essa expressão de amor fundamental, esse prazer, essa aceitação, não se baseia no que nós fazemos, mas é em quem nós estamos. Se nós, eu e você, já estamos em Jesus, queridos, nós já agradamos a Deus. Nós já estamos agradando a Deus. Então, nós não obedecemos para sermos aceitos. A gente não obedece para conseguir Deus lá do céu olhando para nós: olha, parabéns, que legal, é isso aí que você está fazendo. Não, nós obedecemos porque nós já fomos aceitos. Nós já temos a certeza desse amor.
Nós já temos a certeza dessa aceitação, mas o ser humano tende a substituir esse relacionamento com Deus por confiança na sua própria religião. Confia naquilo que faz, naquilo que pode fazer. Confia na tradição. Não, mas eu sempre fiz isso. Eu sempre fui crente. Sempre fui da Batista, sempre fui da Presbiteriana, sempre fui da Quadrangular, sempre fui da Assembleia, né? Eu confio na minha tradição, eu confio no meu desempenho, eu confio nas minhas boas obras. Lá em Gênesis, Deus prometeu um rei, um descendente, que esmagaria a cabeça da serpente. Essa promessa foi desenvolvida nas alianças com Abraão, onde todas as nações seriam abençoadas, todas, inclusive eu e você. Na aliança com Davi, garantiu que esse rei ia ser um rei eterno, cujo reino é eterno. As profecias, os profetas anunciaram acerca desse João, esse precursor que anunciaria e prepararia o caminho do Senhor. E Mateus chega agora no capítulo 13, está mostrando, está tudo isso aqui está se cumprindo. João Batista é o mensageiro prometido que preparou o caminho para Jesus e mostrou ele ao rei. Ele é aquele que viria. O Espírito Santo, ao vir como pomba sobre ele, mostrou ele é ungido. O batismo de Jesus mostrou que Jesus é um servo e é obediente. A voz do Pai mostrou que Jesus é um filho amado. E o fogo mostra que Jesus é luz. Mesmo Jesus que salva, é o Jesus que... Jesus é o rei esperado. É ungido pelo Espírito, é declarado um filho amado do Pai. Seu ministério aqui inaugurou o reino dos céus. O reino dos céus está próximo. E Jesus inaugura agora o reino de Deus, que vai alcançar ali o clímax na cruz, na ressurreição, e vai terminar lá na segunda vinda, quando Jesus voltar. E aí ele vai anunciar perfeitamente e plenamente o juízo que João começou a anunciar aqui. O rei chegou. O rei veio fazer maravilha. O rei veio no seu encontro. Como é que você vai receber a Jesus? Vai continuar vivendo da mesma forma? Talvez nem vai ir no deserto. Ou talvez vai ir só, não, só quero inspecionar um pouco aqui para ver o que está rolando. Não, mas beleza. Ou você vai ser daqueles que vai chegar até Jesus e vai confessar, e vai se arrepender, e vai ser batizado. Gostaria de terminar fazendo aqui 5 reflexões, 4 reflexões. A primeira é, na minha vida, na sua vida, há frutos de arrependimento. Há frutos. Eu quero que você vá para casa pensando, se você fosse preso, você seguidor de Jesus, haveria provas para te condenar? Ou você ia ser liberado? Ia sair pela porta da frente. Então, falar, não tem nada contigo. Não, mas eu sou de Jesus, cara. Vai, você está livre. Vai tranquilo. A gente tem certeza, quem já viu aqui, a gente tem certeza que se não segue Jesus, pode ir. Frequentar a igreja não salva. Ter pais cristãos não salvas. Conhecer teologia não salva. Ser pastor não salva. Deus procura evidência de uma vida transformada. A pergunta não é se você é religioso. A pergunta não é se você está indo para a igreja. A pergunta não é se você é membro de igreja. A pergunta é, existem frutos de arrependimento? Você é trigo ou você é palha? O Evangelho, lembra disso, o Evangelho sempre começa com arrependimento. E que Deus nos ajude a sermos fiéis nessa igreja. Para sempre e sempre pregarmos a palavra chamando o povo ao arrependimento. E mostrando Cristo ressurreto. E mostrando esse Jesus que reina e reinará e voltará. Deus procura transformação e não religiosidade. Em segundo lugar, confie em Deus. E não na sua história. Não na sua história. Querido, quando Jesus nos chamar, irmos para casa, eu fico pensando assim, existe basicamente uma pergunta que Deus vai fazer para nós. Você tem Jesus? Se a nossa resposta for sim, eu tenho. Então, vem, entra no reino do seu Senhor. Você tem Jesus? Eu tenho boas obras. Eu tenho tradição, eu sou filho de crente, eu ia na igreja, eu era membro da igreja, eu era pastor, eu era filho de pastor, eu tinha ministério. Ou não, a pergunta é, você tem Jesus? Nós cantamos essa música hoje. Eu sou teu, tu também. Você cantou isso hoje? Você abriu a sua voz para falar isso? Você falou, Jesus, eu sou teu. Jesus. A minha vida é tua. No Senhor. Na sua família,
Não é a sua família, não é a sua curiosidade, não é o seu desempenho que vai salvar. É sua confiança, sua fé no Senhor Deus. Em terceiro lugar, lembra disso, em Jesus, nós já agradamos ao Pai. Não precisamos correr atrás de desempenho. E, conforme eu mencionei, eu gostaria que você guardasse isso de verdade aí no seu coração. Vamos ler juntos? Em Jesus já agradamos ao Pai. Não precisamos correr atrás do desempenho. Jesus é o Filho amado, aprovado pelo Pai e o único mediador. E se nós estamos nele, se nós estamos em Jesus, nós já agradamos ao Pai. Nós não precisamos mais obedecer para sermos aceitos. Nós obedecemos e queremos ter uma vida justa, queremos ter uma vida reta, queremos fazer as coisas bem certinho, bem pertinho. Para agradar a quem? A Deus. Mas é porque nós já o agradamos. Não é para a gente conquistar o favor dele, mas é pelo fato de já estarmos nele. Em último lugar, renda-se a Jesus. Pois o mesmo Cristo que hoje oferece graça, voltará para julgar com Jesus. E lá, meus irmãos, eu não vou poder interceder pela minha esposa. Eu não vou poder interceder pelos meus filhos. Vai ser cada um por si. Cada um prestará contas de si mesmo, Deus. O juiz vindo para julgar. Talvez você é membro da igreja favorável. Será que eu sou salvo? Será que eu não sou salvo? Olha, Onés, deixa eu ir lá perto, Onés. Você lembra? Não, meu irmão, agora é tu e o rei. É tu e o rei. Nós já fizemos o que a gente tinha que fazer. A gente pregou, a gente anunciou. Jesus voltará para julgar. Eu quero que você examine seu coração. Quero que você tenha essa certeza. Arrependa-se, confesse, seja batizado, entregue a sua vida a Jesus. João preparou o caminho para a primeira vinda de Jesus. E nós, como igreja, estamos preparando o caminho para a segunda vinda de Jesus. Nós estamos falando, ele veio e ele voltará. A pergunta continua a mesma. Você vai receber o rei? Como? Como que você vai receber o rei? Com religiosidade? Com falsa segurança? Ou com arrependimento genuíno e fé? Vamos orar, pedindo para que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a vivermos para Ele e recebermos de fato Jesus como Rei na nossa vida. Feche os seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer porque o Reino do Céu já foi inaugurado em Cristo. E nós queremos responder ao convite, ao chamado do Rei. Nós queremos lembrar que um dia o Senhor vai separar definitivamente o trigo da palha. E nós queremos estar e queremos ser o trigo. E queremos que a nossa família, o nosso cônjuge, nossos filhos, nossos amados, nossos irmãos, essa igreja que nós fazemos parte, nós queremos todos estarmos juntos, louvando ao Cordeiro. Então ajuda-nos, ó Pai, a abandonar toda falsa confiança. Ajuda-nos a nos rendermos a Cristo. Ajuda-nos a produzir frutos que mostrem uma vida transformada pelo Evangelho. Ajuda-nos a sairmos daqui dispostos a vivermos que nós somos o Senhor e o Senhor é nosso. Tenha misericórdia das nossas vidas, salve as nossas vidas, transforme as nossas vidas, livra-nos de nós mesmos, do nosso coração, que gosta de se apoiar em falsas confianças, em desempenho. E Pai, estamos pregando, estamos anunciando. Traga pessoas para ouvir a sua palavra. Leve pessoas para esse deserto, onde os profetas estão anunciando e chamando o povo ao arrependimento. E que as pessoas possam chegar com sinceridade, confessando seus pecados e sendo batizados. E que sejamos firmes também com aqueles que talvez só são furiosos. E mostrar que um juízo também está próximo. E que também possam se arrepender. Muito obrigado por estarmos juntos aqui, meditarmos da sua palavra que é viva e que o Santo Espírito trabalhe em nossos corações. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Nós vamos, em espírito de oração, ouvir uma canção. Vitor, você apaga a luz para a gente, por favor? E enquanto você ouve, se você conhece, obviamente pode cantar junto, mas tenha mais um momento com Deus agora. Ouvindo essa canção, meditando, refletindo nessa melodia, nessa poesia tão bonita. Tá bom? Vamos louvar ao Senhor.